Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa playlist sobre dúvidas e respostas. Vocês nos encaminham alguma dúvida, quer seja pelas nossas redes sociais ou ainda nos canais oficiais aqui do escritório, eu respondo todas elas, mas algumas eu trago aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre o assunto. Então vocês mandaram algumas perguntas, selecionei e vou trazer uma a uma aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é José Luiz Igamonte, eu sou advogado, especialista em direito de trânsito, atuante há mais de 35 anos nessa área. Sobre processos de suspensão, cassação, multas da lei seca, por exemplo, recusa ao bafômetro, acidentes de trânsito, tudo que envolve essa seara dos órgãos de trânsito como um todo. Então, já vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Márcia Helena. Me acidentei e estou sendo questionada no fórum por não dar preferência numa rotatória, mas não havia placa no local. Quem tem preferência? Márcia, se você está sendo questionado no fórum, eu acredito que você se envolveu num acidente de trânsito com outro veículo e o proprietário desse outro veículo está te acionando para eventualmente ser ressarcido aí em danos materiais e talvez até morais. O que acontece aqui? Dentro de um processo judicial, ele contém vários documentos que fazem parte aí do contexto, tanto lá do acidente, como alguma, por exemplo, troca de mensagem que vocês tiveram em algum momento, um eventual boletim de ocorrência da Polícia Militar, um boletim de ocorrência da Polícia Civil. Então, tem vários documentos que fazem parte desse processo. E para se saber ali quem tem culpa, quem não tem, precisa verificar a dinâmica do acidente, por onde você vinha, se você estava na rotatória, se era o outro veículo que estava na rotatória, para tentar entender um pouco mais aí a dinâmica dos fatos e, a partir daí, estabelecer quem deu causa ao acidente. Porque pode ser que tenha sido você, pode ser que tenha sido a outra parte, ou talvez até os dois, de alguma forma, contribuíram para que o acidente pudesse acontecer. E essa questão de regra, se tinha placa, se não tinha, como que funciona essa questão? O Código de Trânsito Brasileiro, ele estabelece as regras de circulação. Às vezes, nem sempre precisa de placa. Às vezes, você chega num cruzamento, por exemplo, que não tem qualquer sinalização. Quem tem preferência? Não tem um semáforo, não tem uma placa de pare? Como que define ali quem pode seguir primeiro em decorrência ou em detrimento do outro? Como é que funciona isso? Tudo está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Eu vou abrir aqui contigo o CTB para que a gente possa analisar essa questão, principalmente da rotatória. E aí você vai ver comigo, a partir do que aconteceu no caso, você não trouxe muita informação aqui, mas a partir do seu caso, do contexto aí do seu caso, você vai verificar com essas informações se era você ou se era a outra pessoa que deveria, o outro condutor, que deveria ali ter parado, ter dado preferência ou não. Então vem aqui comigo no meu computador. Aqui no Google nós vamos digitar o seguinte, CTB Planalto. Já apareceu aqui na primeira opção. Eu vou acessar essa opção aqui, Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, e vou lá nas regras de circulação, que começa lá no capítulo 3, artigo 26. E aqui tem algumas informações. Primeiro, os usuários da via terrestre vem com algumas informações. O que interessa para a gente está aqui, ó, no artigo 29. O trânsito nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. E aqui dentro desse dispositivo, nós temos a questão da rotatória, que está aqui no inciso 3, a linha B. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Então, dentro da sua pergunta, você menciona que você não deu preferência. E aí, o que você tem que analisar agora? Você tem que ir até o local, verificar por onde você vinha, se você estava numa via que ia acessar a rotatória, quem tem preferência é quem está dentro da rotatória, desde que não tenha sinalização. Porque em alguns locais, algumas rotatórias, existe uma placa de pare ali para quem está na rotatória. E aí quem vem de uma via para acessar essa rotatória, ele acaba tendo a preferência. Você tem que verificar com detalhes como está o local onde ocorreu o acidente. Se a via não tinha qualquer tipo de sinalização, quem tem a preferência é quem estava na rotatória. Se você então vinha de uma via
para acessar essa rotatória a preferência de quem já estava nela. Normalmente tem uma placa lá de dê a preferência, e aí possivelmente, se tiver essa placa, você tinha que ter dado a preferência para quem estava lá na rotatória. Se não tiver essa placa para você, pode ser ou possivelmente na rotatória tem algum tipo de sinalização diferente para quem esteja circulando por ela, e aí a preferência era sua. Não tem como eu dizer para você que exatamente se você está certa, se você está errado, ou se outro condutor está certo ou errado, porque precisa verificar o local com um pouco mais de exatidão para saber a sinalização, se tinha ou não, e quem deveria seguir aquela sinalização. Se não tinha, aí sim a preferência era do outro condutor, e você não dando aí essa preferência, deu causa ao acidente, e pode ser ali, numa ação judicial, como é o caso aqui que você mencionou, ser condenada a fazer o pagamento dos danos materiais ou, dependendo ali da situação, até mesmo de danos morais. Então tem que verificar isso. Uma sugestão, verifique o boletim de ocorrência primeiro, que você gerou, possivelmente, se teve viatura no local, foi um único boletim de ocorrência. Se não teve viatura no local, cada um preencheu o seu, então você preencheu um, a outra parte, o outro condutor preencheu o outro boletim de ocorrência, confira os dois para ver quais informações que tem, se são idênticas, se são ali parecidas ou tem alguma diferença que pode ser que esteja melhor para ele, esteja pior para você, tudo tem que ser analisado. E principalmente local. Sugestão, vá até lá, verifique as informações com relação à sinalização, faça imagens, faça ali vídeo se for possível, verifica tudo isso para depois, na ação judicial, você ter condição de se defender melhor. Mas veja que precisa saber em que estágio que está esse processo judicial. Pode ser que ele já se encerrou, você apresentou ali as suas provas e, numa eventual sentença, você já foi condenada ali ao pagamento do dano material ou do dano moral, ou dos dois até. Então precisa ver que estágio que está, precisa ver se ainda cabe recurso, e aí tudo isso depende de uma análise um pouco mais profunda. Obviamente, o que eu sugiro para você é que consulte o seu advogado para que ele analise melhor essa questão do acidente, mais as informações que você vai trazer para ele com relação ao boletim de ocorrência e também a sinalização do local. O que é que tem de informação ali naquela sinalização, naquele local, que pode te auxiliar a entender melhor, pode auxiliar o advogado, aliás, a entender melhor o que aconteceu e a partir daí ele estabelecer quais critérios ou como que ele vai estabelecer ali a estratégia de defesa para poder te defender nessa causa. Então, sugestão, consulte o seu advogado para que ele possa aí te orientar melhor em qual alternativa pode ser utilizada aí para você. Muito obrigado aí, Márcia, pela pergunta. Célia Aparecida, recebi uma multa no meu carro que foi roubado. O boletim de ocorrência é suficiente para cancelar a multa? Normalmente sim, Célia. O que precisa ser verificado é o seguinte: qual a data que o veículo foi furtado ou roubado? A data foi anterior à data da multa? Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, porque eu já vi casos de que o cliente chegou até o escritório com uma multa gravíssima, em que ele cometeu no veículo e trouxe a informação que o veículo tinha sido roubado. Quando nós fomos verificar a data que esse veículo foi roubado, nós concluímos ali e verificamos que a multa era anterior a essa data, ou seja, o próprio cliente tinha cometido essa infração. O que você precisa verificar é essa questão da data, principalmente, se o roubo foi antes ou depois da multa. Normalmente, essas infrações, quando acontecem, elas são muito próximas do horário do roubo, porque ou aquele veículo está ali em aceleração para tentar fugir do local onde ele foi furtado ou roubado, e se ele passar por um radar, fatalmente ele vai ter ali uma infração de trânsito. E essa infração acaba vindo para você, porque independente de você ter registrado o boletim de ocorrência, as multas sempre serão destinadas ao proprietário do veículo. Mesmo com o roubo, essa comunicação, embora isso conste no sistema do veículo, as multas continuam sendo encaminhadas para você e vai ter que se defender de todas elas. E lembrando, você tem direito ali à defesa prévia, recebeu a notificação, vamos voltar um pouquinho aqui, tem ali a infração, é gerado um auto de infração, a autoridade de trânsito daquela via encaminha para você a notificação de autuação. Ela não tem informações do boleto para fazer pagamento, mas sim tem lá um requerimento para que você indique um infrator. Você vai indicar o infrator nessa ocasião? Não. Por quê? Porque o veículo tinha sido roubado, não estava na sua posse.
Ah, mas minha habilitação está suspensa, com essa multa eu vou ser cassada. Não vá indicar alguém para justificar essa questão, porque na data da multa o veículo não estava mais na sua posse. Então não faça isso. Eu já vi um cliente que fez isso no desespero, porque o veículo tinha sido furtado, ele deixou na porta de casa à noite, o veículo foi furtado, amanheceu o dia, ele viu que o veículo não estava mais lá, registrou o boletim de ocorrência. E imagine, por exemplo, que o veículo foi furtado à meia-noite, né? A gente não tem esse horário com certeza, mas tinha uma multa às 2 da manhã de velocidade. E aí ele preocupadíssimo, porque estava com a habilitação suspensa, não estava dirigindo e, no desespero, ele quase fez a indicação no condutor. Ele só não fez porque ele entrou em contato com a gente antes para saber se aquele procedimento era correto e nós o avisamos que não, porque se o veículo tinha sido furtado, não estava mais na posse. Era uma situação que ela contradiz ali o próprio boletim. Então, se o veículo foi furtado à meia-noite, se você registrou o boletim de ocorrência com essa informação e teve uma multa às 2 da manhã, não adianta fazer indicação de uma pessoa, de um outro condutor, porque não tem lógica isso, não faz sentido. E no desespero dele, ele queria fazer isso por conta da questão de que aquela multa iria suspender, aliás, iria cassar a CNH, porque ela já estava suspensa. E aí o caminho foi apresentar as defesas desse processo para que ele conseguisse ali cancelar o auto de infração. Mas retornando, então você recebe ali a notificação de autuação com um requerimento para você indicar o condutor, mas você não vai fazer isso. Você vai se defender nesse processo juntando a cópia do boletim de ocorrência. Tem toda uma documentação necessária, o requerimento, que vem ali as suas informações a respeito do porquê aquela multa não deve ser processada. Você anexa a sua habilitação, o comprovante ali, o auto de infração ou a notificação de autuação e faz o encaminhamento ali para o órgão de trânsito, juntando também o boletim de ocorrência. E junte também, desculpa aqui, a cópia do documento do veículo para provar que você é a proprietária. Então, junte todas essas documentações e o boletim de ocorrência. Vamos imaginar aqui, hipoteticamente, que essa defesa prévia não seja deferida, ou seja, suas alegações não foram aceitas. O que você vai fazer? Qual o caminho mais apropriado? Entre em contato com o órgão autuador, solicite a cópia do julgamento para entender por que aquela defesa não foi deferida. Ele vai trazer algumas argumentações indicando por que ele não aceitou aquela prova que você demonstra ali, que é a cópia do boletim de ocorrência. Isso é muito importante para você estruturar e saber o que você vai apresentar como defesa na próxima fase. Seguindo, você vai receber a notificação de penalidade. A característica dessa notificação é que ela tem um boleto para fazer o pagamento da multa ou instruções para que você pague ali na rede bancária. Nesse momento, você tem a oportunidade de apresentar o recurso Jari. Mantém toda a documentação e acrescente que, dependendo ali do julgamento da defesa prévia, acrescente que aquele julgamento, por exemplo, ele não avaliou corretamente as suas alegações. Você alegou que o veículo tinha sido roubado e o julgador ele alegou uma coisa completamente diferente. Isso dá ensejo a uma percepção de que talvez a defesa prévia nem tenha sido lida. Inclusive, no episódio passado, uma das perguntas foi justamente sobre essa, se eu tinha a percepção de que os recursos não eram lidos, né, de acordo ali com a pergunta que a consulente fez. Eu vou deixar aqui o card do episódio anterior, depois você dá uma passadinha por lá, porque tem uma pergunta bem interessante, se eu não me engano foi a primeira pergunta do episódio, sobre essa questão de ler ou não a defesa. Mas, voltando aqui para o nosso caso, você tem ali uma data até o vencimento da multa de apresentar o recurso Jari. Mantenha suas argumentações e acrescente qualquer erro que você identificar lá no julgamento da defesa prévia. Eu estou ponderando aqui que o julgamento da defesa prévia não foi deferido para você entender toda a dinâmica aqui do processo inteiro. Recurso Jari apresentou o recurso e pode ser deferido ou indeferido. Se ele for indeferido, você perdeu cópia do julgamento, novamente, para você analisar as alegações do julgador. E a partir daí, você vai receber a notificação de decisão, que abre prazo para que você apresente o recurso CETRAN, recurso em segunda instância. E aí, com cópia de toda a documentação que você teve, julgamento da defesa prévia, julgamento do recurso Jari, você vai adequar as suas argumentações ou mantê-las se houve algum erro de julgamento. E explora essa questão dos erros também, para que você tenha a maior probabilidade possível de sucesso.
Eu acredito, e aí respondendo a sua pergunta, eu acredito que essa multa ela será cancelada já na defesa prévia, só que eu nunca descarto a possibilidade de ter que recorrer em todas as instâncias, por uma eventual discordância do julgador, ele analisa as argumentações e entende que eu não tenho razão naquilo que eu estou alegando, ou até mesmo de uma eventual falta de leitura do recurso. E essa falta de leitura ela fica muito nítida quando você alega, por exemplo, que o seu veículo foi roubado e o julgador ele alega qualquer outra coisa totalmente desfocado ali das suas argumentações. Dá a entender que realmente o recurso não foi lido. Mas, independente disso, não desista, não deixe de recorrer. Se for apenas uma multa, é uma situação um pouco mais tranquila. Nós tivemos um caso aqui de um veículo roubado que ele teve 8 multas nessa questão de fugir do local. Ele passou por 8 radares, e ali teve 8 multas que a gente teve que recorrer em cada uma das multas. Algumas davam certo, outras não, e recorre de novo até que a gente conseguiu, na finalização, vencer ali as 8 multas. Então é um trabalho árduo que você vai ter pela frente. Não desista na primeira defesa. Se caso houver indeferimento, continua recorrendo para que você aumente ali as suas chances de sucesso. Recentemente, num julgamento do CETRAN de São Paulo, eu vi uma situação bem interessante, que o julgador, ele apresentou lá um julgamento, né? Então, para você entender, o CETRAN de São Paulo ele tem 55 conselheiros. O processo, quando nós entramos ali com o recurso CETRAN, a gente apresenta lá no órgão autuador e ele encaminha para o CETRAN. Ele é disponibilizado para um relator, que ele vai analisar o seu recurso e vai relatar para os demais, para os outros. Na verdade, são 54 conselheiros e o presidente. Então, os 54 que são distribuídos processos e são esses 54 que votam. O relator apresenta ali as suas alegações e ali os outros 53 vão fazer a votação se concordam com ele, com o deferimento ou com o indeferimento. E ali ele citou que era um veículo, vou dar uma coisa bem hipotética aqui, que era um veículo caminhão que foi multado, só que na verdade aquela placa ela pertencia a um Volkswagen Fusca. Só um exemplo novamente aqui. E ali o julgador ele até comenta, olha, eu não sei como que esse recurso passou pelas instâncias anteriores, porque a multa está errada. A qualificação do veículo ela está errada e não deveria perdurar desde a primeira. Então, podem acontecer situações em que seu recurso passa pelas instâncias anteriores e não tem sucesso. Mas como exemplo que eu trago aqui do CETRAN de São Paulo, eu tenho percebido que os recursos são bem julgados com a apresentação ali das justificativas para o deferimento ou indeferimento. Então eu vejo que, pelo menos no CETRAN que eu consigo acompanhar, os recursos sim, são lidos. Mas pode ser que nas instâncias anteriores, dependendo das argumentações que você apresenta, e mesmo assim não tem sucesso, principalmente nesse caso de um roubo de veículo, eu tendo a crer ali que possivelmente o recurso não foi lido. Precisa ver as argumentações, mas não desista e respondendo a sua pergunta, eu presumo que você consegue já resolver esse problema lá na defesa prévia. Muito obrigado aí, Célia, pela pergunta. Pergunta do Roberto Cardoso. O agente anotou um local onde meu carro nunca passou. Como consigo provar que eu estava em outro lugar? Roberto, uma questão importante aqui que você tem que tomar cuidado é que pela sua pergunta dá a entender que você quer provar onde você estava. E, na verdade, tem que comprovar onde o veículo estava. Só que tem uma outra observação um pouco mais importante aqui. No caso de uma multa dessa, se ela não tem imagem do veículo, que foi feita ali por um agente, é provável, não dá para afirmar, mas é provável que houve um erro de anotação da placa. O agente viu o veículo cometendo uma determinada infração, anotou uma letra ou um número errado e, ao invés dessa multa ir para o veículo correto, acabou recaindo aí no seu veículo. Quando é uma situação como essa, eu digo que ela é um pouco menos complexa, porque nós temos um outro problema que é o veículo dublê. O que significa isso? É um veículo similar ao seu, em que foi furtado ou roubado, ele é produto ali de um ilícito, retira-se as placas daquele veículo, que são as placas originais, copia as placas do seu veículo e coloca naquele veículo produto de ilícito. Qual que é o objetivo dessa alteração? Talvez cometer outros crimes, e aí, eventualmente, se houver ali uma investigação, vai verificar a placa e vão até você, porque a princípio foi o seu veículo que participou daquela situação, ou eles vão vender aquele veículo como se fosse o seu. 2 cenários diferentes para o veículo dublê.
Não estou dizendo que é isso que aconteceu aqui no seu caso, porque você relatou que foi apenas uma multa. Se for apenas uma multa, cenário mais tranquilo, como eu te falei. Agora, se aparecerem outras multas, acende o sinal de alerta, porque pode ser um veículo dublê. E aí a resposta vai ser outra. Eu vou tratar primeiro a situação de uma multa, depois eu volto aqui no dublê. Se for apenas uma multa, a primeira providência que você terá que ter é obter a cópia do auto de infração. Para quê? Para verificar todas as informações que constam no veículo: placa, marca e espécie. Pode ser que tenha ocorrido o preenchimento de uma placa ali com uma letra ou um número diferente da placa original e recaiu em você, e eventualmente a marca é outra. Vou trazer um exemplo meu aqui que eu já trouxe em outros episódios. O meu veículo foi multado aqui em São Paulo. Na época, eu acho que eu tinha um veículo Fiat, não me recordo agora, mas vamos ter isso como base. E foi multado por uma multa de estacionamento numa avenida daqui de São Paulo que dificilmente eu passo por lá. Se eu não passo por lá, imagina se eu vou estacionar. Primeira providência, recebi a notificação. Na notificação, todas as informações coincidiam com o do meu veículo, tudo perfeito. Só que eu não acredito apenas na notificação. O que eu tenho que fazer? Pegar cópia do auto de infração. Quando eu tive em mãos esse documento, a placa do veículo era idêntica à do meu, porém a marca estava anotada como Volkswagen. Então, meu veículo era Fiat e anotou uma marca Volkswagen, ou seja, não era o meu veículo. Defesa muito simples, já venci já na defesa prévia, porque ficou nítido ali que não era meu veículo que tinha sido multado. Uma coisa bem tranquila, resolvi fácil logo na primeira defesa. Agora, vamos pensar num cenário em que teve várias multas. Não apenas uma, mas várias. Chegou a primeira agora, mas chegou uma outra com imagem, uma multa de radar, em que aparentemente parece o seu veículo, mas tem, por exemplo, uma roda diferente da roda do seu veículo, um limpador de para-brisa traseiro que o seu não tem, um adesivo que o seu veículo tem e o veículo fotografado não tem, e aí nós estamos diante de um veículo dublê. Nesse caso, o cenário é mais complexo. O que você vai ter que fazer? Primeiro, você vai ter que reunir toda a documentação necessária para comunicar ao Detran da existência desse veículo dublê. É um processo que ele tem ali algumas regras em que você vai apresentar essa documentação lá no Detran e a partir daí ele tem ciência da existência desse veículo dublê se passando pelo seu veículo. E ali ele vai tentar de alguma forma fazer a captura desse veículo dublê, porque já se sabe que provavelmente ele é produto de ilícito, furto, roubo, estelionato, qualquer situação ou qualquer outra situação relacionada a isso. Uma apropriação indébita também, vários outros crimes que podem ter ocasionado, e aquele veículo não é o veículo que está com a placa idêntica ao seu, mas é um veículo produto de ilícito. Nessa condição, o objetivo do Detran é capturar esse veículo. Então você vai reunir toda a documentação que faz parte necessária, que faz parte desse processo, entre elas fotografia do seu veículo de frente, lado, traseira. Você vai ter que fazer um laudo veicular para provar que o seu veículo é o original, porque às vezes o seu veículo não é o dublê, o original é o outro. Então tem toda uma série de documentações que são necessárias para que você apresente no Detran e faça a instauração do processo. Nesse momento, é incluída uma restrição administrativa no seu veículo de suspeita de dublê. Ou seja, quando você estiver transitando numa rua, o policiamento vai ter a informação que se trata de um veículo dublê e não sabe se é o seu ou se é o veículo dublê, se o seu original ou se é o outro. O seu veículo vai ser abordado com as cautelas de segurança necessárias, porque o agente ali, o policial, ele não sabe qual é o veículo, se é o original ou se é o veículo dublê. Então, possivelmente, você vai passar por alguma situação igual a essa. Guarde toda a documentação aí no seu veículo. Se você for abordado pela fiscalização, você vai comprovar que é o proprietário, então não tem nenhuma preocupação com relação a isso, e apresente a documentação comprovando que existe ali um processo de dublê e que o seu é o original. Então, dois cenários, você tem que verificar em qual deles você se encaixa aqui. Se for o primeiro, uma situação um pouco mais tranquila, se for o outro, um pouco mais complexa. Mas vamos pensar aqui no primeiro cenário de novo, numa questão de que, olhando o auto de infração, todas as informações coincidem com a do seu veículo. Aí é uma situação um pouco mais complexa. O agente está confirmando no auto de infração que o veículo com a placa idêntica à sua estava transitando ali naquele local. Pode ser o dublê, que por enquanto foi só uma multa, ou pode ser um erro de preenchimento e, coincidentemente, o seu veículo é um Fiat
e aquele veículo que foi autuado também é um Fiat. Aí vai ser bem mais difícil de você comprovar onde o veículo estava. Ah, mas eu estava trabalhando, tem aqui o cartão de ponto, tenho algum outro documento que comprove onde eu estava. E aí vem a pegadinha, você não tem que provar onde você estava, você tem que provar onde o veículo estava. Porque você poderia, por exemplo, ter emprestado para o seu irmão, ter emprestado ali para o seu pai, para sua mãe, e eles cometeram infração de trânsito. E aí, essa questão de comprovar onde o veículo estava é que é um pouco mais complexa e talvez até impossível, dependendo do contexto. Vamos imaginar o cenário em que o veículo estava na garagem. Por exemplo, o meu exemplo aqui, o meu veículo estava na garagem. Naquela oportunidade que o veículo foi multado na determinada avenida aqui de São Paulo, meu veículo estava guardado na garagem. E aí, como que eu comprovaria que não era o meu veículo? Praticamente impossível. Aí eu teria que recorrer dessa multa, que é totalmente injusta, mas como eu não tenho como comprovar que não era o meu veículo, é a minha palavra contra a palavra do agente. E a dele tem presunção de veracidade. Entre a minha palavra, sem qualquer prova, e a dele vence. Eu teria que ter outras argumentações para poder apresentar e combater aquela argumentação. E, nesse caso, é muito difícil de você comprovar isso. É difícil você ter uma prova como essa. Ah, eu tenho aqui imagens da garagem do meu veículo, com o meu veículo estacionado aqui do condomínio. Você vai ter que juntar outras provas e ter ali que o julgador concorde com você. Porque pode ser que ele fale que as provas não tenham validade, porque, por exemplo, uma imagem do seu veículo na garagem, aquilo pode ser manipulado. Você pode alterar a data para que naquela oportunidade constate que o veículo está estacionado e não necessariamente ele estava. Então, os jogadores eles veem isso com um pouco de ressalva. Mas, trazendo de novo aqui para São Paulo, o que eu vejo, quando o jogador ele tem ali dúvidas quanto ao local onde o veículo estava, ele faz uma pesquisa nos sistemas de verificação de passagem de veículo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos alguns locais em que existem câmeras que fazem leitura da placa e se constata que aquele veículo passou ou não por aquele local. E aí, se o julgador entender que faz sentido ele fazer essa pesquisa e ele tiver condições de fazer essa pesquisa para buscar a verdade real daquela situação, ele pode fazer. Inclusive, trazendo de novo aqui os julgamentos do CETRAN de São Paulo, eu vejo em várias ocasiões essa possibilidade ou essa condição deles fazerem a pesquisa e verificarem que realmente o veículo não passou por aquela localidade e foi um erro de anotação de placa. Lembrando que isso para autuações, para autos de infração preenchidos pelo agente de trânsito. Isso não só aplica, por exemplo, quando tem imagem do veículo. E aí, se você passou por um radar, aliás, se você recebeu uma multa de radar em um local que você não esteve, estamos provavelmente diante de um veículo dublê. Verifica a leitura da placa, pode ser que ela ficou borrada ali, aparentemente era uma letra O, mas o seu veículo é uma letra D, e pode ter essa confusão. Aí sim, a gente percebe que é um erro também de leitura da placa. Faça essas verificações antes de tentar provar onde o veículo estava. Primeiro, busca documentos, vai no órgão autuador, solicite cópia do auto de infração, se possível, solicite uma cópia da imagem mais nítida para fazer essa comparação e entender se realmente é ali o seu veículo ou era outro veículo, por conta ali da placa. Isso para questões de imagem. Mas obtenha o auto de infração para que você tente ali também entender a dinâmica que foi que aconteceu e quais informações foram anotadas pelo agente, até pegando o meu exemplo aqui como exemplo, o meu caso como exemplo. Tá bom? Muito obrigado aí, Roberto, pela sua pergunta. Vanessa Alves, tomei uma multa na CNH provisória, recorri e ainda não saiu a decisão. Enquanto o recurso não termina, eu consigo pegar a definitiva ou preciso esperar? Ótima pergunta, Vanessa. Quando você tem a permissão para dirigir ou CNH provisória, dentro de um período de 12 meses, você não pode ter uma infração gravíssima ou uma infração grave ou duas infrações médias. Você pode ter até uma infração média, que não vai ter nenhum problema, pode ter infrações leves que não terá problema, mas não pode ter duas médias, ou uma grave, ou uma gravíssima. Isso dentro do período de 12 meses. Agora, e se, por exemplo, você teve uma multa no último dia da sua permissão? Você teve a multa hoje e amanhã você já pode trocar pela definitiva.
você vai recorrer nessa multa e só depois do julgamento que você vai requerer a sua definitiva? Não. Amanhã você vai lá no Detran, ou de maneira digital ou de maneira presencial, e solicita ali a sua CNH definitiva e vai recorrendo. Só que existe uma questão aqui que é uma dúvida que eu vejo que as pessoas têm, na verdade, uma certeza que as pessoas têm. Troquei pela definitiva e estou salvo. Não. O que acontece? O Detran, ele vai expedir a sua CNH definitiva, mas condicionado a, numa eventual averiguação da sua CNH dentro desse período de 12 meses e não aparecer nenhuma multa. No exemplo que eu trouxe aqui, você teve uma multa hoje, vamos pegar uma multa gravíssima, você passou pelo semáforo vermelho e foi multada nessa ocasião. E amanhã você faz o pedido de troca da sua CNH. Nem você sabe ainda da existência dessa multa, porque ela não foi processada. Vai demorar ali 2, 3 dias para ser processada e aparecer no aplicativo da CNH do Brasil. Imagina se o órgão de trânsito, Detran, sabia dessa multa. Ele também não. Então, ele vai expedir a CNH para você, a definitiva. Você vai dirigir normalmente a partir de amanhã, nesse nosso exemplo. Você pode ter outras multas sem qualquer problema, multa gravíssima, grave, nada vai trazer de problema em relação à permissão, à provisória, porque o período de 12 meses já acabou. Você pode ter outros problemas lá, com uma multa autossuspensiva, com acúmulo de pontos, que vai gerar um outro processo de suspensão. Mas, a partir de amanhã, para a nossa CNH definitiva, não tem problema algum, porque você já passou do período probatório, daquele período ali de 12 meses. E aí, você começa a se defender nesse processo, nessa multa de semáforo. Apresenta a defesa prévia, perde, apresenta o recurso Jari e perde, apresenta o recurso CETRAN e perde. O que vai acontecer? A pontuação ela é inserida na sua habilitação, mas não com a data lá do julgamento do recurso CETRAN. A data será da multa. Então, você tomou a multa, por exemplo, no dia 30 de julho de 2026. No dia 31 de julho, você vai trocar lá pela definitiva, porque dia 30 de julho é o último dia da sua permissão. E aí a multa foi no dia 30, você vai recorrendo e terminou de julgar lá em 2027. A pontuação vai entrar com data de 27? Não, vai entrar com data do dia 30 de julho de 2026, o último dia da sua permissão. O que vai acontecer nesse caso? O Detran ele vai bloquear a sua habilitação porque você não cumpriu com os requisitos da permissão, que é justamente essa questão de não ter multa gravíssima. A multa do semáforo é uma multa gravíssima, 7 pontos. E ele vai cancelar a sua CNH definitiva. Vai encaminhar uma notificação para você, dizendo que você perdeu ali, né? Teve a CNH cancelada, e se você quiser ter uma nova habilitação, terá que se submeter novamente a todos os requisitos para a obtenção de uma habilitação nova. Então, na sua resposta aqui, não precisa aguardar o julgamento do recurso para você fazer o pedido da sua CNH definitiva, só que ela vai ser expedida condicionada a, num futuro, o Detran olhar a sua habilitação e não identificar que teve multa dentro desse período de 12 meses. Na verdade, esse acompanhamento ele é automatizado, ninguém vai ficar olhando a sua habilitação, o sistema do Detran ele faz isso, assim como que o órgão autuador, ele comunica o Detran dessa multa, insere essa multa no RENASH, ele não vai comunicar o Detran, ele vai comunicar o RENASH, a base nacional. A partir desse momento, o sistema informatizado do Detran identifica aquela multa e, a partir daí, ele segue com os procedimentos para cancelamento da sua CNH definitiva. E ali, você vai ter que refazer todo o procedimento novamente para obter uma nova habilitação, passar pelo período de permissão novamente, para só depois ter a sua definitiva. Se, eventualmente, você tiver ainda a fase de defesas aqui nesse seu recurso, porque você não colocou qual é o recurso que você apresentou, a sugestão é que você tente de toda forma eliminar essa multa, e lembrando, tem que ser uma multa gravíssima, uma multa grave, ou se você já tem uma multa média, é outra multa média, tente recorrer para tentar realmente eliminar essa multa aí da sua CNH, porque se você não conseguir vencer o recurso e a pontuação for inserida na sua habilitação, quando isso acontecer, a sua CNH definitiva vai ser cancelada pelo Detran. Então é isso. Muito obrigado aí, Vanessa, pela sua pergunta. Rodrigo Costa. Eu vendi meu carro, preenchi o recibo e
reconhecemos assinaturas no cartório, mas o comprador não transferiu e agora chegaram multas depois da venda. Consigo cancelar essas multas? E essa pergunta é de um grande amigo, Rodrigo, que ele fez a venda do veículo, inclusive seguindo as minhas orientações aqui. Só que no meio do caminho deu um problema que eu vou explicar aqui para vocês. Aqui em São Paulo, quando um proprietário vai fazer a venda do veículo, a sugestão que eu sempre faço é só entregue o veículo quando o recibo de compra e venda estiver preenchido, ou a TPV, que é o novo recibo agora, que é o recibo digital. O Rodrigo fez justamente isso. Ele vendeu um veículo, fez o reconhecimento das assinaturas, recebeu o dinheiro lá do comprador, só que esse comprador não fez a transferência. E o Rodrigo recebeu a primeira multa. Quando ele recebeu a multa, ele me avisou, falou, olha, eu fiz o procedimento que você me orientou e não deu certo. Só que o que acontece aqui em São Paulo? Quando nós vamos no cartório para fazer o reconhecimento das assinaturas, tanto do vendedor como do comprador, o próprio cartório comunica o Detran dessa venda, para que o Detran tenha ciência disso. Comunica o Detran e comunica a Secretaria da Fazenda. Para quê? Para que todas as multas seguintes já sejam encaminhadas para o novo proprietário e não para o proprietário anterior. No nosso exemplo aqui, o Rodrigo. Veja que o Rodrigo ele fez a parte dele, ele foi até o cartório, fez ali a comunicação de venda e o cartório ele não fez a comunicação no Detran e não fez a comunicação na Secretaria da Fazenda. E lembrando que isso se aplica para São Paulo. Verifica aí no seu estado se existe alguma determinação aí no seu estado para o cartório proceder da mesma forma. Aqui em São Paulo funciona assim desde 2014. Só que essa comunicação do cartório para o Detran e para a Secretaria da Fazenda pode ter algum erro de comunicação. E aí, por cautela, o que eu orientei o Rodrigo naquela ocasião? Quando você for no cartório, faça o reconhecimento das assinaturas, pede ali para o cartório já fazer umas 3, 4 cópias desse documento, frente e verso, e já faça o reconhecimento da autenticidade ali dos documentos. Ele guardou essas cópias, e o original ele entregou para o novo proprietário para que ele pudesse seguir com a transferência do veículo. Dentro desse período, porque o proprietário novo ele tem até 30 dias para fazer a transferência, quando recebeu a primeira multa, quando o Rodrigo, assim que o proprietário novo já adquiriu o veículo, ele já foi feliz ali em cometer uma infração de trânsito. E aí o Rodrigo comentou comigo, olha, eu fiz aqui o procedimento do jeito que você me falou e não deu certo, porque a multa veio para mim ainda. Aí acendeu o alerta. O cartório pode ter tido algum tipo de problema com relação a essa comunicação Detran e Secretaria da Fazenda. Como ele tinha a cópia desse recibo preenchido com as assinaturas, uma cópia autenticada, ele foi até o Detran e comunicou ao Detran da venda. A partir desse momento, o Detran teve ciência, ao invés do cartório comunicá-lo, o próprio antigo proprietário foi até o Detran e fez essa comunicação. Isso está previsto lá no Código de Trânsito, que o proprietário anterior ele tem a responsabilidade de comunicar o Detran de uma venda. E nesse caso, quando ele fez essa comunicação, o Detran entendeu que já existia então uma comunicação de venda e aí ele fez os procedimentos necessários para que as próximas multas não viessem mais ali para o antigo proprietário. Só que já tem uma multa. E agora, o que a gente faz com essa multa aqui de radar? Na ocasião, ele entrou em contato com o atual proprietário e fez ali, em comum acordo, fizeram a indicação do condutor. Mas, se ele não tivesse feito isso, né? Se o outro proprietário não quisesse assumir aquela multa, o que iria acontecer? Por sorte, antes de fazer a venda do veículo, o Rodrigo me procurou para saber como que ele faria a venda da melhor forma possível. E o que ele fez? Contrato de compra e venda. Dentro desse contrato, tinha uma cláusula que, a partir daquela data, o Rodrigo não era mais responsável pelas infrações, e sim o próximo comprador, que eu vou dar o nome aqui de Luiz. Rodrigo vendeu para o Luiz, fez todo o procedimento como deveria, e a partir dessa condição, com esse contrato, com as assinaturas reconhecidas no cartório, com uma multa posterior a esse contrato, com uma cláusula dentro do contrato informando que toda a multa, a responsabilidade pela pontuação era do Luiz, não era mais o Rodrigo, o que ele fez? Fez a indicação do Luiz, sem necessidade da assinatura dele, com cópia do contrato.
e ali a pontuação foi transferida para o Luiz e não teve ali, o Rodrigo não teve nenhum problema com essa pontuação. E aí você vai me falar, mas e a multa, o valor para pagar? Quando o Luiz for fazer a transferência, na verdade ele já fez isso, mas quando ele for fazer a transferência, ele teve que pagar a multa, porque sem pagá-la ele não consegue transferir. E aí o Rodrigo não teve qualquer problema com relação a isso, porque tinha um contrato, até aquela data não tinha nenhuma multa, o veículo estava desimpedido de qualquer empecilho, de qualquer taxa, de qualquer multa, e a partir desse momento, a partir do contrato, o Luiz passou a ser responsável. Então veja que não basta apenas você fazer a sua comunicação de venda lá no cartório, pode ser que isso não seja suficiente. E aí, para se precaver de eventual problema com o atual comprador, você tem que se cercar de alguns cuidados. Ah, mas é meu amigo, não vou fazer um contrato com ele. Amizade é uma coisa, negócios são outros. E ali você tem que se cercar de alguns cuidados para poder fazer ali a venda de maneira tranquila. Quando eu vou fazer a venda dos meus veículos, a primeira questão que eu passo ali para o cidadão que vai fazer a compra, a gente conversa, passa preço, verifica ali o veículo, vai comprar, não vai, estabelece a forma de pagamento. Quando nós conseguimos chegar a esse consenso, nós assinamos um contrato, vamos até o cartório, assinamos um contrato e eu pago a transferência do veículo. Eu já falo para o novo comprador, olha, eu estou vendendo o veículo por X e já está incluído nesse valor aqui a transferência que é por minha conta. Por que eu faço isso? Para não ter problema com questão de eventual multa ou problema de falta de transferência, que vai me dar um trabalho adicional ali para tentar solucionar depois. Não que eu não consiga solucionar, mas eu teria um detalhe adicional, uma questão adicional para solucionar, vai demandar mais tempo do que eu simplesmente fazer a transferência. E aí, nesse exemplo aqui que o Rodrigo trouxe para a gente, na verdade eu trouxe o exemplo dele aqui, uma situação que ele me passou de maneira presencial, ele só conseguiu se livrar do problema porque ele se cercou dos cuidados necessários para que aquilo não tomasse uma proporção gigantesca. Vamos trazer um cenário diferente aqui, vamos imaginar que você não tenha contrato, você fez ali a venda do seu veículo, mas não fez nenhum contrato. Espero que você tenha ido no cartório e reconhecido as assinaturas. Ah, mas eu não peguei uma cópia do documento. Volta lá no cartório e pega uma certidão. Virá um documento com todas as informações daquela data, daquele momento e o que foi assinado. O João passou para a Maria, nesse documento o veículo tal, assinou como comprador o João, assinou como vendedor o João, como comprador ali a Maria, então tem uma certidão em que você vai utilizá-la como prova para demonstrar ali que o veículo não era mais seu naquela data ou precisa comprovar de alguma forma. Você tem, na venda de veículo, você tem que se cercar de alguns cuidados para que você evite a maior quantidade de problemas possíveis. Tenta fazer a venda de maneira com maior documentação que você possa. Não consegue fazer o contrato de compra e venda? Vai junto com o comprador no cartório, reconhece as assinaturas ali na hora, para que você tenha certeza que esse veículo foi feita a comunicação de venda. Porque quando você gera a TPV, que é a digital, né, o recibo de compra e venda digital, é feita ali uma intenção de venda. No nosso exemplo aqui, do Rodrigo para o Luiz. Quando vai no cartório e os dois reconhecem a assinatura, tanto o Rodrigo como o Luiz, ali nós temos uma comunicação de venda. E ali, se você estiver em São Paulo e o cartório não deu sequência, ou se você estiver em outro estado em que o cartório não toma essa providência, faça cópias desse documento, frente e verso, se for necessário, já peça ali para o cartorário fazer a autenticação, comprovando que aquela cópia é idêntica à original, pelo menos umas 3, 4 cópias, e guarde. E aguarde um período para que o novo proprietário consiga fazer a transferência. Passou ali uma semana, 10 dias, não fez a transferência ainda, vai no Detran e entrega a cópia dessa comunicação de venda para que o Detran tenha ciência que a partir daquela data não é mais você o proprietário, é agora a outra pessoa, o João ou a Maria. Então faça isso para que você não tenha problemas. Veja que nosso exemplo aqui do Rodrigo, ele seguiu as orientações que eu passei para ele e ele minimizou ao máximo os problemas que ele poderia ter. É lógico, o veículo teve uma multa, ele teve que ir no Detran, mas foram minimizados. Imagina se ele não tivesse feito a comunicação de venda. A gente tem um caso aqui no escritório, eu já comentei isso antes, que a cliente ela vendeu o veículo para o vizinho e esse vizinho vendeu para o João, que vendeu para a Maria, que vendeu e foi vendendo. E ela chegou no escritório por conta de um outro problema. E sempre que eu vou verificar ali a situação do cliente, eu procuro
ao máximo, fazer uma análise mais profunda em toda a situação da habilitação. E ali, naquela oportunidade, eu perguntei para a cliente: olha, você tem multas na sua habilitação? Ela falou: olha, eu tenho uma de determinada cidade, uma multa de estacionamento no meu veículo. Falei: qual que é a placa do veículo? Ela passou a placa, eu achei a multa. E aí eu falei para ela: olha, e o veículo tal? Passei a placa e o modelo. Ela pensou um pouco, lembrei. É um veículo que eu vendi para o meu vizinho, mas já faz aí uns 3, 4 anos. Nem esse veículo nem está na minha propriedade mais. Eu falei: então, tem algumas multas aqui desse veículo. Tem essa multa que você falou do seu veículo de estacionamento, só que eu localizei mais algumas aqui desse outro veículo. Ela falou: quantas multas? Mais ou menos na época, né? Não me recordo agora exatamente, mas mais de 900 pontos. Aí ela ficou branca, porque como assim? E quando eu fui investigar um pouco melhor, como que ela vendeu esse veículo, entregou para o vizinho, recebeu o valor e entregou o recibo de compra e venda em branco para o vizinho. E aí o vizinho, o carro não é dele, né? É dele, mas não está no nome dele, não tem preocupação nenhuma. Vendeu, 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 ao ponto do último comprador tomar multas todos os dias. Ele ia para um determinado lugar, ele tomava uma multa na ida de faixa exclusiva de ônibus, uma característica que nós temos aqui em São Paulo. Aqui nós temos avenidas com faixas exclusivas, uma parte da via exclusiva ali para o ônibus. E você não pode transitar por ali porque é uma multa gravíssima. Ele tomava uma multa na ida e outra na volta. Todo dia, 14 pontos na habilitação dela, com 2 multas gravíssimas. Quando ela viu aquilo, ela entrou em choque porque ela precisava da habilitação para dirigir, não poderia. O cenário ele ficou bem complexo, mas nós conseguimos solucionar esse problema transferindo o veículo para a primeira pessoa para quem ela tinha vendido. Entramos com uma ação judicial e nessa ação judicial nós conseguimos transferir o veículo para ele. E ali, parte do problema foi solucionado. Por que parte do problema? Porque a questão da pontuação, ela é personalíssima. Quando nós tratamos de multa, valor pecuniário, ele acompanha o veículo. Quando transferiu o veículo, transferiu com todas as multas pendentes para o próximo proprietário. E aí, para isso, nós conseguimos uma determinação judicial, um ofício. Com esse ofício, entregamos no Detran e foi feita a transferência. Só que a pontuação ela é personalíssima. E qual foi o erro dessa minha cliente? Quando ela vendeu o veículo para o vizinho, na sequência, ela mudou de residência. E ela não atualizou o cadastro do endereço do veículo. E conforme as multas foram sendo feitas ali pelos órgãos de trânsito, as notificações eram encaminhadas para onde? Para o endereço antigo dela. E ela não recebeu as notificações, porque se ela tivesse recebido a primeira, a segunda, a terceira, ela teria visto que aquele veículo ainda estava no nome dela. E talvez fosse até mais fácil para ela solucionar o problema naquela oportunidade, com poucas multas. Eu não me recordo agora o total, mas próximo aí de 900 pontos, quase batendo ali 1.000 pontos. Só que ela não fez isso. Como ela não atualizou o endereço, ela não recebeu as notificações, ela não conseguiu fazer a indicação no condutor, por conta disso ela foi responsável por aqueles pontos. E ali não tem, digamos, justificativa. Mas por que você não fez a indicação no condutor? Ah, meu endereço estava desatualizado. Notificações encaminhadas para endereços desatualizados são válidas para todos os fins. E ali ela teve que absorver aquela pontuação toda, teve suspensão da CNH. Nesse meio tempo, ela teve 34 processos de cassação da CNH, porque dentro do período que ela estava suspensa, lembra que aquele veículo cometia uma multa na ida e outra na volta? Ela teve ali, no contexto, na somatória, 32 ou 34 processos de cassação. Eu me recordo que quando a gente começou a entregar as primeiras defesas do processo de cassação, nós já tínhamos a sentença favorável de transferência, reconhecendo que naquela oportunidade o veículo não era mais dela e que o veículo já estava na posse de outra pessoa. E ali, conforme eu fui apresentando as defesas desses processos, a gente foi cancelando os processos e foram chegando outras multas. Ela só me ligava e falava: doutor, chegou mais 3. Doutor, chegou aqui mais uma. Olha, eu recebi mais 4 notificações de processos diferentes. E eu lembro até hoje que, naquela oportunidade, nós fazíamos a entrega dos recursos de maneira presencial no Detran. E quando eu fui fazer a entrega, tinha um setor no Detran, aqui para quem conhece a Armênia, tinha um setor lá no fundo que era de atendimento de despachantes e advogados. E tinha um balcão lá específico para entrega de recursos de processos de suspensão e de cassação.
E tinha lá um menino que nos conhecia, porque a gente ia muito lá, ele nos conhecia. Ele era responsável só pelo recebimento desse tipo de processo. Quando ele ia cadastrar, ele verificava o CPF, fazia a consulta e fazia o cadastro ali daquele recurso. E ele sempre entregava o protocolo e dizia boa sorte. E eu lembro até hoje que nessa ocasião, ele fez o cadastro ali daquele processo, daquele recurso, e parou e focalizou assim na tela do computador, me entregou o recurso sem olhar para mim e falou o seguinte: doutor, eu não vou nem te desejar boa sorte porque você não precisa. E aí eu comecei a rir, falei, por quê? Falei, porque eu estou olhando aqui, você já venceu 10 processos, eu nunca vi isso na minha vida, de alguém vencer 10 processos assim, já na defesa prévia. Ainda mais, já vi pessoas vencendo na defesa, no recurso, mas assim, essa quantidade de processos, você já conseguir vencer na defesa prévia, eu nunca vi, dessa forma eu nunca vi, então não vou nem te desejar boa sorte. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, o problema é outro, depois você dá uma lida no recurso que você vai entender por que a gente está vencendo o recurso. Primeiro, quem está recebendo a defesa está lendo, viu ali que a gente tem razão no que está argumentando e acabou concedendo aquele julgamento de maneira favorável. Eu me lembro dessa oportunidade até hoje, por conta desse comentário que ele fez aí, que não vou te desejar sorte porque você não precisa. Então, retomando o assunto aqui, nesse exemplo, né, que eu trouxe para vocês, espero que você, na sua venda do seu veículo, tome as cautelas necessárias para que evite fazer uma venda sem se cercar de cuidados necessários, porque no futuro você pode ter problemas inimagináveis. Eu tenho pessoas que entram em contato comigo que venderam um carro há 15 anos. A última agora foi isso. Ele vendeu o carro há 15 anos. Para quem que você vendeu? Não lembro mais. Onde está esse veículo? Nem imagino. Continua tomando multa? Continua. Já bloqueou o veículo no Detran? Bloqueei, mas continuo recebendo as multas. As multas continuam vindo para mim. E a sua habilitação? Ah, já tive suspensa, já tive cassada, já foi suspensa de novo, já estou cumprindo outro período de cassação e não consigo resolver isso. Então, para que se evite chegar nesse cenário, quando você for fazer a venda do seu veículo, contrato, recibo de compra e venda preenchido, assinado e com as assinaturas reconhecidas no cartório, cópia autenticada desse recibo de compra e venda, controle no site do Detran ou no aplicativo aí da CNH do Brasil. Hoje é possível você conferir os seus documentos pelo aplicativo da CNH do Brasil, para conferir os seus veículos, aliás, na CNH do Brasil. Se já sair da sua propriedade, ótimo. Se demorou ali 5 a 10 dias e não saiu ainda, vai no Detran, entrega a cópia autenticada do recibo de compra e venda preenchida e com as assinaturas reconhecidas, para que o Detran tome conhecimento dessa venda e responsabilize o próximo comprador, o próximo proprietário do veículo e não mais você. Muito obrigado aí, Rodrigo, que me emprestou essa pergunta. Vera Lúcia, chegou uma notificação dizendo que minha CNH pode ser suspensa por pontos, mas em algumas dessas multas lembro de ter indicado meu filho como condutor. Posso alegar isso no recurso? Sugestão aqui é a seguinte, Vera. Antes de você preparar o seu recurso, entre em contato com cada um dos órgãos autuadores, os gestores dessas multas. Foi uma multa na cidade, tem ali o Departamento de Trânsito Municipal, foi numa rodovia federal, pode ser Polícia Rodoviária Federal ou DENIT, numa rodovia estadual pode ser o DR, pode ser aí o Detran, vários órgãos que podem ter participado aí dessas multas. Aquelas que você fez a indicação, você tem que entrar em contato com o órgão autuador para pedir a cópia do processo de transferência desses pontos e entender por qual motivo que essa pontuação não foi transferida. Pode ser que faltou documento, você deixou de entregar algum documento ali solicitado pelo órgão de trânsito, talvez você esqueceu de assinar, talvez você esqueceu de preencher algum dos campos necessários lá no requerimento para fazer a indicação no condutor. Podem ser aí N motivos, só que você tem que ter essas informações para que você possa apresentar no seu recurso. Porque como é por acúmulo de pontos, a gente tem que ter aqui um certo cuidado. Os pontos, eles têm 3 limites diferentes. Você pode ser suspensa com 40 pontos, com 30 pontos ou com 20 pontos. Quando que eu sei quando eu me encaixo em um grupo ou em outro? Se você não tiver nenhuma infração gravíssima, aquelas que são de 7 pontos, o seu limite é de 39. Com 40, o processo será instaurado. Se você tiver uma infração gravíssima de 7 pontos, o seu limite ele é de 29. Com 30, o processo será instaurado.
E o seu limite será de 19 pontos se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Com 20, o processo é instaurado. O que você vai fazer? Verificar a quantidade de pontos que faz parte aí do seu processo, verificar em qual grupo que você se encaixa e verificar essas multas que você fez a indicação, entrar em contato com o órgão autuador e verificar por qual motivo que eles não aceitaram a indicação. Feito isso, você vai pegar essas respostas, trazer para o seu processo de suspensão e alegar ali que você tentou fazer a transferência e não foi aceita por algum motivo. Pode ser que o motivo, a culpa seja sua e pode ser que a culpa seja do órgão autuador. E aí o que você vai verificar? Vamos aqui dizer que o seu limite era de 39 porque você não tinha nenhuma multa gravíssima e você teve mais uma média que chegou ali, somando tudo, que você chegou a 42 pontos. Vamos estabelecer esse critério. Se você fez indicação de 2, 3 e essas 2, 3 não foram aceitas, e você pega ali a cópia dos 3, qualquer uma das 3 que o julgador olhar o seu processo e entender que realmente aquela pontuação daquela multa não deveria vir para sua habilitação, e excluindo aquela pontuação, uma outra multa média, você sai lá dos 42 e cai para 38, ou seja, aquele processo ele deixa de existir. Agora, vamos imaginar um cenário que você tem ali 70 pontos. São muitas multas que devem sair da sua habilitação para que você saia lá dos 70 e venha para menos de 40, ou ainda menos de 30, ou menos de 20. São muitas multas. E ali talvez não seja possível você utilizar esse mecanismo de defesa porque não vai surtir qualquer efeito. Mesmo que você traga essas pontuações, essas indicações do condutor, demonstrando que a culpa não foi sua, foi do órgão autuador, são várias multas que você tem que tirar do seu prontuário. Se o limite seu é 40, porque você não tem nenhuma multa gravíssima, e você está com 70 pontos, quantas multas você tem que tirar da sua habilitação? E aí talvez não tenha, mesmo você trazendo essa documentação, mesmo assim você não tenha sucesso. E aí você tem que fazer essa análise do seu caso para entender qual é o melhor caminho para seguir. E lembrando que se a sua CNH tiver a informação de que exerce atividade remunerada, se você olhar lá no verso, no campo de baixo ali de observações, tem lá a sigla EAR. Se tiver essa informação na sua habilitação, a regra que se aplica é a seguinte: o seu limite será sempre de 39 pontos, independente das infrações que você tenha na habilitação. Você pode ter ali várias infrações gravíssimas que não tem qualquer problema. Atingiu 40, o processo é instaurado. Então, se você tem o EAR, a regra é outra. Se você não tem, 20, 30 ou 40. Se você tem, vai ser sempre ali de 40 pontos. Então, você tem que fazer essa análise, verificar quantas multas que você tem aí no seu processo, quais dessas que você fez a indicação no condutor, se excluindo essas multas, as que permanecerem não serão suficientes para manter o processo, seguindo a regra 20, 30 ou 40. Essa análise que você tem que fazer para tentar entender o que foi que aconteceu e, a partir daí, estabelecer a sua estratégia de defesa. Faça isso, o cálculo de maneira bem tranquila, com calma, solicite as documentações lá no órgão onde você fez a indicação dos condutores e estabeleça a sua estratégia de defesa. Muito obrigado, Vera, pela sua pergunta. E com essa aqui a gente encerra o nosso episódio de hoje. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, se você ainda não é inscrito. Nós temos vários vídeos aqui no canal com diversas informações, temos playlists exclusivas de suspensão da CNH, de multas por excesso de velocidade e possivelmente, dependendo da época que você estiver assistindo aqui esse vídeo, nós temos uma também de cassação da CNH e estamos formando outras. Tem aí interesse em que nós façamos uma playlist de alguma infração específica? Traga para a gente aqui. Tem dúvidas? Aqui embaixo nos comentários, terei enorme prazer em responder e respondo todas elas. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.